Estamos começando mais um programa Fé e Razão, o programa da Igreja Presbiteriana de Brotas, e nós te convidamos a participar do programa de hoje porque o assunto é bem atual e eu tenho certeza que vai interessar você. Vamos falar sobre culto e sobre arte. Sei que esses temas geram dúvidas, como prestar o culto da melhor forma, qual é o culto correto, enfim, todos esses assuntos serão abordados no programa de hoje e você pode tirar suas dúvidas através do Twitter, Facebook, nosso e-mail e, é claro, não deixe de participar. Confira o programa. Estamos começando mais um programa Fé e Razão. Já vimos os 3 primeiros capítulos da Bíblia, a base, onde vimos que Deus criou todas as coisas de forma perfeita. Entretanto, no capítulo 3, há a interferência do pecado, onde todos nós nos tornamos pecadores e, portanto, afastados da glória e da graça de Deus. Aqui, nos capítulos 4 e 5, nós vemos as consequências, ou o início das consequências do pecado. Lá em Gênesis 3,15, foi prometido por Deus uma inimizade. Ele diz, eu colocarei inimizade entre 2 descendências. E nos capítulos 4 e 5, essas 2 descendências começam a aparecer. No capítulo 4, nós vemos então a descendência de Caim, que vem como sendo o representante da serpente, o representante de Satanás. E no capítulo 5, a descendência de Adão, depois de ter sido redimido por Deus, depois de ter sido vestido, não com a cinta de árvore, mas com a pele do animal que foi morto para demonstrar o derramamento de sangue, já em Gênesis capítulo 3. Entretanto, esses capítulos começam com uma história muito peculiar e interessante. É a história de 2 irmãos, Caim e Abel, 2 filhos de Adão e Eva, que por algum motivo o texto nos diz que Caim odiou Abel, que Caim teve essa inimizade muito patente, muito clara no seu coração. É interessante que ambos cultuavam a Deus. Isso já mostra para você que cultuar a Deus não é suficiente para que você esteja completamente livre da sua ira. Porque há muitos cultos que são, na verdade, insultos a Deus. Que tipo de culto é esse que é um insulto a Deus? Eu creio que esse texto nos ajuda a entender. O texto nos diz que Abel, ele ofereceu um sacrifício da gordura dos carneiros, da gordura dos seus rebanhos. Nesses sacrifícios, ele estava dando continuidade àquilo que Deus ensinou em Gênesis capítulo 3. A continuidade do culto como sendo aquilo que nos redime diante de Deus é o derramamento de sangue. Isso apontava para o último derramamento de sangue necessário, que seria o derramamento do sangue do próprio Filho, do próprio Senhor Jesus Cristo. Entretanto, dava trabalho demais fazer o culto no Antigo Testamento. Dava trabalho, era fedorento, eram animais que eram mortos. Abel entendeu isso e assim ele fez. Caim, por outro lado, ele quis oferecer um culto mais leve, um culto mais tranquilo. Exatamente por isso ele não trouxe nenhum animal, mas ele trouxe frutas, ele trouxe aquilo que ele produzia, ele trouxe aquilo que ele entendia como sendo o melhor. Assim como Adão inicialmente fez quando fez roupas de figueira para si. E a Bíblia diz que Deus não aceitou o culto de Caim. Deus não aceitou o culto de Caim porque não era aquilo que ele queria. E a primeira lição que nós aprendemos aqui, querido, é que nós não cultuamos a Deus para nosso entretenimento. E isso é um erro muito grave nas igrejas evangélicas nos nossos dias. As pessoas estão indo cultuar onde se sentem bem, onde o seu espírito é elevado, onde você está ali fazendo parte de um entretenimento, de uma atração. Não. No culto, há apenas um espectador. E o espectador do culto é Deus. Nós somos os protagonistas. Nós somos aqueles que estamos cultuando a Deus. E como protagonistas desse culto, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos fazer aquilo que agrada a plateia. Nós devemos fazer aquilo que agrada ao único telespectador, que não são as pessoas que estão sentadas nos bancos, mas é o Deus Todo-Poderoso, que do seu alto e sublime trono está recebendo ali, da maneira que Ele quer, a honra, a glória e o louvor. Portanto,
A primeira lição que esse texto nos ensina é que nós devemos cultuar a Deus da maneira que Ele quer e não da maneira que você quer. Mas a segunda coisa é que a palavra de Deus, que não volta atrás, que não volta vazia, avisou que haveria uma inimizade a partir do pecado. E os dois filhos de Eva, os dois filhos de Adão, os dois primeiros, porque depois eles tiveram outros filhos, eles se tornam grandes inimigos. E porque Deus não aceitou o culto de Caim, aquilo de uma forma tão profunda abalou e entristeceu o seu coração, que ele chamou seu irmão Abel e disse: vamos ao campo. Abel foi. E ali no campo, Caim matou Abel. Abel teve o seu sangue derramado. Mas é interessante que o sangue derramado de Abel deu início a uma perseguição contra a verdade absoluta de Deus. Mas aquele sangue não foi derramado em vão. Em Hebreus capítulo 11, o capítulo que fala da fé, o sangue de Abel é lembrado. E no versículo 4, o texto diz assim, eu vou ler os 3 primeiros versículos para fazer o contexto. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela sua fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Versículo 4 agora. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas obras. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. O versículo 10 nos diz, e disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra por mim. O sangue de Abel foi derramado como pré-anúncio de que um outro sangue seria derramado mais na frente. O sangue do nosso Redentor, o sangue do nosso Salvador, o sangue do Filho de Deus, que viria para a redenção do próprio Abel e de todos os crentes que viveram antes e depois da sua própria morte. Mas aqui então aparecem essas duas descendências, essas duas genealogias, essas duas sementes. A primeira delas, que nos é trazida em Gênesis capítulo 4, é a descendência de Caim. Há coisas impressionantes aqui na descendência de Caim. Veja só. E coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque o nome do seu filho. Então perceba que mesmo da descendência de Caim, eles começaram a produzir cultura. Eles começaram a construir, como construir uma cidade. Outra coisa, versículo 20. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Então percebam que eles começaram a produzir tendas, começaram a ser agricultores. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Vejam a cultura, vejam a musicalidade sendo iniciada pela descendência de Caim, pelos pecadores, por aqueles que eram inimigos de Deus. O versículo 22 nos diz, Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante e de bronze e de ferro. Percebam que muitas coisas boas são produzidas mesmo pelas mãos daqueles que não obedecem a Deus. Isso também traz muitas aplicações para o cristianismo de hoje. No cristianismo de hoje existe muita dicotomia entre sagrado e profano, entre coisas que são tidas por nós como verdadeiras, como justas, como sagradas. Nessas coisas nós não podemos sequer tocar muitas vezes, de tão santas e de tão puras que elas são aos olhos dos crentes. Isso é um erro. Não há nada puro em si mesmo. Não há igreja que seja pura em si mesma. Não há pastor que seja santo em si mesmo. Não há absolutamente nada. Não há igreja, não há culto. Todas as coisas estão corrompidas pelo pecado. Por outro lado, nos mostra que o cristianismo de hoje em dia muitas vezes faz uma distinção entre coisas que são intocáveis por serem pecaminosas em si mesmas, como algumas
algumas coisas que são ditas por Paulo lá em Colossenses, capítulo 2, quando ele diz, vocês se deixam levar por doutrinas de homens, como não toques isso, não manuseis aquilo, não proves aquilo outro. Essas coisas podem ter, diz Paulo, até aparência de sabedoria, como falsa humildade e rigor ascético. Todavia, não tem nenhum valor contra o pecado, contra a sensualidade. Portanto, não há nada que seja ruim em si mesma. Não há, veja que a musicalidade, a música foi iniciada nesse mundo por pessoas que não são crentes, que não eram da descendência de Adão, que não eram da descendência de Deus. Entretanto, nós podemos utilizar essas coisas para a glória de Deus. Isso é a cosmovisão bíblica, que todas as coisas são totalmente lindas e criadas por Deus, mas todas elas estão afetadas pelo pecado. Não há nada que seja puro em si mesmo, não há nada que seja impuro em si mesmo. Entretanto, Paulo diz a Tito que todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e inconstantes, nada é puro. Quem é puro? Será que eu e você, que somos crentes, somos tidos como puros? Nós precisamos entender que em nós mesmos não há pureza absolutamente nenhuma, a parte do sangue de Cristo que foi derramado em nosso favor. Isso precisa ser muito bem compreendido, porque existe muito crente arrogante hoje em dia. Existe muito crente que, por ter sido lavado pelo sangue de Cristo, acha que é melhor do que as outras pessoas. Não somos. Percebam que a produção daquilo que Deus mandou fazer não veio pela descendência de Sete ou pela descendência de Adão, mas veio pela descendência de Caim. Portanto, aproveitemos das coisas boas, mesmo que não crentes produzem e fazem, porque isso glorifica a Deus. E não aceitemos coisas simplesmente porque elas são feitas por crentes. Porque tem muitas coisas hoje ditas evangélicas, ditas gospel, que na verdade são lixo puro. São produções terríveis, são letras que vão de encontro à palavra de Deus, são letras que não dizem a verdade da Escritura. Portanto, essa dicotomia tem feito com que muitos crentes errem por simplesmente seguirem jargões. Nós não seguimos jargões, nós seguimos a palavra de Deus, a Bíblia, que nos ensina que há de fato uma dicotomia, há uma inimizade entre duas descendências. E nós só podemos entender que todos, como Paulo diz aos Efésios, somos naturalmente filhos da ira. Somos naturalmente encharcados pelo pecado, sem justiça própria absolutamente nenhuma. Mas por conta do segundo Adão, por conta daquele que veio para mudar a nossa história, mudar a nossa vida, nós podemos agora ter uma nova natureza incorporada à nossa antiga natureza. A Bíblia chama isso de o novo homem. O Espírito que agora se renova e que não nos torna santos imediatamente, que não nos torna totalmente diferentes ou melhores do que os outros, mas agora coloca uma nova natureza, chamada de novo nascimento, que faz com que nós sufoquemos pela obra do próprio Espírito Santo o velho homem com os seus feitos. Por isso, se você é alguém que lida muito bem com o pecado, achando que é crente, se você acha que é crente, mas o pecado é algo natural, algo tranquilo, algo que não lhe entristece, que não lhe coloca em lágrimas, que não joga você no pó, entenda que você precisa se converter. Não é porque você faz parte de uma igreja que você é crente. Não é porque você um dia foi batizado em algum lugar que você de fato está salvo por Deus. Não. Muitos naquele dia, diz o Senhor, hão de dizer, Senhor, Senhor, em Teu nome nós fizemos milagres, em Teu nome nós profetizamos, em Teu nome nós expulsamos demônios. E eu, diz Cristo, lhes direi explicitamente, apartai-vos de mim, vós os que praticais iniquidade. Lembrem-se que Caim foi alguém que cultuou a Deus, mas Deus não aceitou o seu culto. Portanto, a única solução para nós é não cultuarmos como Caim, é não cultuarmos do nosso próprio jeito, é não vivermos a nossa vida simplesmente de acordo com os propósitos do nosso coração, mas como Abel, nós estarmos prontos, ainda que para morrer, ainda que para sofrer as consequências da boa confissão que fazemos, porque essa inimizade é real.
Deus nos diz, e os apóstolos repetem isso com muita clareza: aqueles que querem ser amigos do mundo são inimigos de Deus. Porque a amizade do mundo, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida e a concupiscência da carne não procedem de Deus, mas do mundo. Se você, amigo, lida muito bem com o pecado, entenda que você precisa de Cristo ainda hoje. Mas se você nunca ouviu essa mensagem, se você está entendendo hoje que você está totalmente afastado de Deus, que essas coisas não fazem tanto sentido para você, eu desafio a você a que você se arrependa dos seus pecados e que coloque a sua confiança naquele que derramou o seu sangue de uma vez por todas, para que eu e você pudéssemos ter a redenção nele. Esse é Jesus Cristo, aquele que diz, independentemente da sua situação: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É esse Jesus que convida você. É esse Jesus que pagou o preço para que pessoas como você possam se entregar para Ele ainda hoje. Estamos iniciando mais um quadro, O Pastor Responde. E hoje vamos fazer perguntas sobre arte e culto. Pastor, tira uma dúvida. Relacionado à música, a gente tem muito essa pergunta: crente pode ou não escutar música mundana? Mais uma vez, Ângelo, de fato é uma dúvida de muitos crentes. As pessoas têm feito essa distinção entre sagrado e profano. Existem muitas coisas boas produzidas por não crentes e existem muitas coisas ruins produzidas por crentes. Então o nosso padrão não é se a coisa é feita por crente ou por descrente. O nosso padrão é se a coisa é boa ou ruim. Dito isso, não há nenhum tipo de problema em você pegar um bom artista, alguém que pela graça comum de Deus tem dons, tem talentos, e usa esses talentos para desenvolver algo belo, que não contradiga necessariamente a Escritura, que não tenha pornografia, que não tenha coisas ofensivas nisso. Então nós podemos sim, de uma forma consciente, tranquila, diante de Deus, agradecer a Deus pelo fato de existirem artistas, ainda que não sejam crentes, não sendo crentes, e estejam glorificando a Deus por meio de coisas boas. Por outro lado, da mesma forma, muita coisa ruim sendo produzida com alcunha de cristão, com alcunha de gospel, tem sido consumido simplesmente por ser crente. Coisas que não deveriam ser consumidas por nós, porque tem muita coisa, inclusive, que fere a teologia e aos princípios mais básicos da Escritura. Deixa eu te dar outro exemplo. Fui um dia a Brasília e de lá eu vi a esplanada dos ministérios. Coisa pomposa, bonita, bem feito. E conquanto não tenha sido feito por um homem temente a Deus, Oscar Niemeyer faleceu se dizendo ateu, mesmo assim, aquilo que ele produziu é algo imponente, é algo que glorifica a Deus, mesmo não sendo ele uma pessoa que se dizia, mesmo não sendo ele uma pessoa crente, uma pessoa cristã. Portanto, a gente tem que saber fazer essa distinção. Pastor, e agora relacionado a culto, a gente tem visto aí nas igrejas, em geral, né, alguns pontos que não vêm de acordo com a Bíblia. E de acordo com a palavra de Deus, quais são os princípios para o culto e quais são as pessoas aptas a pregar a palavra? É interessante, Ângelo, como, via de regra, Satanás inverte. Lembra que a gente já falou em programas anteriores sobre a inversão de papéis, sobre a inversão da maneira de nós enxergarmos as coisas? Aqui temos mais uma dessas inversões. Nós fomos criados por Deus para ser livres. De toda árvore do jardim comerás livremente. Fomos criados por Deus para ser livres. Entretanto, a religião, a religiosidade, o tradicionalismo
poda a nossa liberdade sem ser baseado na Escritura. Aquilo que nós temos um princípio regulador é o culto. Nós temos um princípio regulador, nós temos a palavra de Deus dá diretrizes claras de como Deus quer o culto. Aí, para isso, já que os crentes são privados da sua liberdade na sua vida, eles querem extravasar no culto. Então, trazem para dentro do culto um bocado de coisa que a Bíblia não traz. Então, mais uma vez, está invertida. Como é que a gente deve equilibrar essa questão? Entendendo que fomos criados por Deus para sermos livres e que o Filho, quando nos liberta, nós verdadeiramente somos livres. O crente tem que viver uma vida feliz. O crente tem que viver uma vida dentro dos padrões da Escritura, glorificando a Deus e usufruindo daquilo que Deus coloca diante de nós com ações de graças. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para glória de Deus. Então, esse é o ponto. E o culto, ele não deve ser chato, ele não deve ser preso, ele não deve ser engessado, mas ele deve seguir os padrões que a própria palavra de Deus nos traz. Deuteronômio diz que nós não devemos nos desviar daquilo que foi escrito nem para a direita, nem para a esquerda. Nós devemos fazer exatamente aquilo que Deus nos traz. E o que é que Deus nos traz no culto do Novo Testamento? 4 elementos que são fundamentais. O elemento da palavra de Deus, na sua leitura e na pregação da palavra. O elemento artístico, a gente já falou um pouquinho sobre isso, ou seja, a música. E a música, ela deve ser congregacional, né? Todos, né? Não temos mais levitas. Os levitas ficaram no Antigo Testamento. O que nós temos hoje é um grupo, uma nação de sacerdotes. Nós todos hoje somos sacerdócio real, portanto nós cantamos e glorificamos a Deus. A única coisa que nós precisamos ver na música é que a teologia seja boa, é que a letra seja bíblica, para que a gente não cante heresia, para que a gente não cante muita coisa feia e errada que está sendo cantada por aí. Em terceiro lugar, a palavra, a música. Em terceiro lugar, a oração. E em quarto lugar, os sacramentos. Se você parar para pensar, o culto ele é um diálogo entre o povo e Deus. O povo fala com Deus através das orações, através dos louvores. E Deus fala com o povo através dos sacramentos e através da pregação da palavra. Então, esse diálogo ele precisa ser compreendido pelo cultuante, por aquele que está cultuando a Deus, pelo adorador. O adorador não é aquele que está lá na frente. O adorador é todo crente que vai para a igreja para adorar a Deus. Então, esse conceito precisa ser compreendido pela igreja dos nossos dias. Pastor, outra dúvida na questão do dia do culto. Por que o primeiro dia e não o sétimo? É uma pergunta que se faz muito. Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Deus criou, a gente viu isso há alguns programas atrás, todas as coisas em 6 dias e criou um sétimo dia, um dia que ele chamou de sábado, Shabbath, dia de descanso. Em português nós temos um problema. E o problema nós temos um dia que é chamado de sábado. Só que o sábado, ele é muito mais um sentido do que um dia em si. E o sentido do sábado é descanso. Então, o dia do descanso de Deus na criação foi o 7º dia da semana. E isso perdurou até a morte de Cristo e a sua ressurreição. E o escritor aos Hebreus faz muito bem essa transição em Hebreus capítulo 4. Porque agora diz que Cristo descansou das suas obras como Deus das suas. E agora nós temos um outro dia que nós guardamos para ser o nosso sábado. E que dia é esse? A partir da ressurreição de Cristo. É o dia da ressurreição de Cristo. Por isso que em João capítulo 20, Atos capítulo 20 e 1 Coríntios capítulo 16, tem uma ênfase que é dada em o primeiro dia da semana, como sendo agora o dia que nós guardamos como sendo o dia de descanso do povo de Deus. Obrigado, pastor. Hoje, perguntas complicadas, perguntas que dá muito pano para manga, certo? Mas muito obrigado, pastor. Estamos concluindo mais um quadro, certo? Esperamos sua pergunta. Pode mandar por e-mail que vai passar aí na telinha. E até o próximo programa. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Eu tenho certeza que o tema vai fazer diferença na sua vida, fazer diferença na sua rotina. E nós, como jovens, precisamos sempre estar aprendendo mais sobre isso, porque somos bombardeados aí diariamente por essas questões de arte, de culto e tudo mais.
Não perca os próximos programas, continue assistindo o Fé e Razão, um programa que é feito para você, para te ajudar a crescer ainda mais na sua fé. E nós te convidamos a visitar a nossa igreja. O endereço está aparecendo na sua tela. Continue mandando suas dúvidas para a gente, será um prazer atender e tirar todas elas. E é isso, fique conosco e até os próximos programas. Tchau!